livro Traduzindo Deus, de Sean Bowles, capítulo 7. Como Deus se comunica? O jovem noivo e a sua noiva. Recentemente, em uma ministração, perguntei: tem uma Mary aqui com um filho que se chama Jonathan ou John? Um jovem levantou a sua mão e disse: eu sou John e minha mãe é Mary. Eu estava empolgado porque era uma palavra de conhecimento muito específica e eu tinha mais. Mas quando eu olhei para ele, vi algo indo atrás dele. Eu vi os céus se abrindo e havia uma linda mulher, cheia de vida e fogo, de mãos dadas com Jesus. Era a sua esposa, que eu podia dizer que havia falecido há pouco tempo. Comecei a chorar, porque eu estava casado há poucos anos naquele momento, e saber que ele havia perdido a esposa era devastador para a minha nova experiência de casamento. Eu estava triste, mas também vendo essa linda imagem se descortinar. Jesus disse para John: lembra do que Rachel lhe disse em novembro? Era profético. O coração dela desejava que você tivesse cuidado dela enquanto ela estava doente com câncer. Eu pensei isso como uma mensagem para John e ele ficou extremamente comovido. Eu passei isso como uma mensagem para John e ele ficou extremamente comovido. Mais tarde, ele me disse que em novembro sua esposa havia lhe falado que ela pensava que não conseguiria sobreviver. Ela lhe disse todas as coisas que gostaria que ele fizesse para que fosseis felizes sem ela. Ela lhe disse para que sua vida começaria muito rápido depois que ele falecesse e que ele não deveria se sentir envergonhado por isso. Foi uma conversa muito relevante, mas ele ainda se sentia culpado por ter seguido em frente tão rápido. Um novo emprego em alguns acontecimentos, um relacionamento, haviam acontecido rapidamente, como ela havia dito. Ele queria honrar a bondade dessas coisas, mas tinha medo de desonrá-la. A palavra trouxe a resolução que ele precisava. Para mim, mostrou o quão completo é o amor de Deus e o seu desejo de felicidade para cada um de nós. Eu não havia tido uma experiência em que alguém da nuvem de testemunhas fosse capaz de falar para Jesus e depois Jesus falar através de mim com tanta clareza para alguém que havia ficado para trás. Aquilo foi lindo e mudou meu paradigma. Notícias boas e ruins. Todos na minha vida, inclusive minha família e meus amigos próximos, estão sempre me perguntando como eu ouço Deus. Eu amo isso, pois quando ouvimos as experiências um dos outros, podemos ser inspirados a entender o mistério da voz de Deus. Eu tenho mais notícias que são, na verdade, boas notícias, e você provavelmente já sabe disso. Profecia está intimamente ligada a relacionamento. Não existe dois relacionamentos parecidos entre si. E ninguém pode ensinar a você exatamente como ser extremamente íntimo com Deus da forma específica que você deseja. Mas habilidades para se relacionar podem ser construídas. Ele prometeu o seu Espírito Santo que veio para lhe ajudar nessa jornada. Estou aprendendo sobre Deus pela maneira que Ele se comunica, inclusive através do meu próprio dom profético. Algumas vezes o que Ele me diz é um alongamento da minha teologia ou da minha compreensão da psicologia. Por vezes, o que eu ouço é tão incomum que, ao ouvir a sua voz para alguém, cresço nas minhas próprias decisões de amar e me relacionar com o coração dele para mim, ensinando-lhe a comunicação criativa. Amo que Deus se comunica de várias formas. Ele primeiro revelou a si próprio na Bíblia como um criador, e ele é muito criativo em como se relaciona com os seres humanos. Temos a chance de entender o coração dele com essas comunicações. Ele é um pai em primeiro lugar e rei em segundo, e não um rei que é um pai, ou seja, a identidade de pai vem primeiro. Enquanto filhos e filhas, ele está interessado em se comunicar para que façamos as coisas com ele, em vez de fazer para ele. Seria tão fácil se Deus nos desse palavras claras e diretas que pudéssemos obedecer. Mas a humanidade provou, vez por outra,
que nos rebelaríamos debaixo de qualquer autoridade que não seja direcionada por relacionamento. É por isso que Deus enviou a seu Filho para restabelecer o relacionamento. O objetivo de Deus ao falar contigo não é somente ser diretivo ou corrigir você. Ele deseja revelar a sua natureza e reconectar o seu cérebro ao raciocínio e ao estilo de vida do reino. Ele deseja preencher e integralizar o seu coração e ajudar você a tomar as melhores decisões que pode tomar, não tomá-las por você. Foi por isso que Jesus falava em parábolas. Ele estava mudando a perspectiva de todos ao redor dele para que vissem a cultura do céu em vez da cultura terrena. Ele queria realinhar seus corações e suas habilidades de se relacionar de acordo com as do céu. Uma das minhas passagens preferidas está em João, quando os discípulos estavam ouvindo Jesus já há algum tempo e soltaram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que viestes de Deus. João 16, 20 e 30. Quando disseram isso, eles pensaram que Jesus havia mudado o jeito como falava. Mas na realidade, eles haviam aprendido a cultura do seu coração e podiam entender suas palavras a partir da sua perspectiva. Um tempo depois de terem vivido mais de 3 anos com ele. Temos um Deus que não deseja ser ouvido como um chefe ou líder. Ele deseja ser conhecido pelo seu coração, pela sua personalidade e pelo seu espírito. Ele criou a humanidade para o companheirismo, e muitas das formas que ele fala será por parábolas, o que é proposital por parte dele, para que nós busquemos seu coração e conheçamos sua mente. Muitas das parábolas que Deus nos dá são em sinais, imagens e impressões. São como línguas estrangeiras. Elas soam de maneiras estranhas para nós até que possamos entendê-las. Significa que elas existem para o nosso benefício espiritual. O mundo ao nosso redor pode não receber nada delas até que cresçamos naquilo que Deus está tentando nos dizer e compartilhemos isso. Falar com um pai é diferente de falar com um comandante. Cresci em família relativamente rica, com um pai e uma mãe maravilhosa. Obrigado, Larry e Stácia. Enquanto eu crescia, meu pai e minha mãe sonhavam comigo e sobre o que eu seria quando crescesse. Passamos por todas as fases normais que um garoto passa. Querer ser astronauta, soldado e algumas outras coisas não convencionais para a nossa família, como artistas, ator, músico e etc. Meus pais não tinham uma resposta para mim, mas eles queriam me ensinar a encontrar meu próprio sonho e que eu tomasse decisões poderosas de vida. Que pais terríveis eles seriam se eles não tivessem me dado uma chance de desenvolver minha identidade e tivessem escolhido minha carreira, minha escola, minha esposa e minha cidade de residência. Eu me sentiria vivendo uma vida artificial e certamente eu não estaria vivendo de verdade. Mas meus pais me ajudaram a sonhar. Eles formaram em mim caráter a ponto de, quando eu comecei a tomar minhas decisões como um jovem rapaz, eles puderem aproveitar com orgulho de pais saudáveis pelo que acontecia de maneira correta. Eles estavam do meu lado, mesmo quando cometi alguns erros que poderiam ser evitados, mas que eram partes da minha autodescoberta. Nos 2 processos eu me senti amado por eles. Eles faziam perguntas difíceis para que eu pudesse encontrar identidade em mim mesmo. Eles não queriam controlar o processo. Eles odiariam ter que dirigir todas as decisões ou escolher qual cor da camisa eu deveria vestir cada manhã, sendo que eles haviam me educado para que eu fosse um pensador livre, forte e poderoso. Seria doloroso para eles se eu dissesse, eu apenas quero ser mediano, ou eu vou pedir auxílio da assistente social porque não consigo decidir. Deixarei que o governo pague a minha jornada de uma vida estéril. Parte da alegria do pai em lhe desenvolver e assistir posteriormente a você
forte, tomando decisões verdadeiras e boas. Ele gosta de ver o que a natureza dele produz em você e o que pode criar com ela. Ele não criou clones, escravos ou servos. Ele sempre desejou parceiros que fossem pensadores livres e poderosos. Podemos ficar muito ocupados pedindo por dons de cura para doenças como o câncer ou que é algo nobre, mas quando entramos na identidade plena, encorajamos nossos filhos e filhas que querem ser cientistas e os empoderamos com um coração criativo e com fé de que eles podem curar o câncer. Algumas pessoas querem que Deus fale com elas sobre tudo porque elas não têm identidade. Elas não acreditam em suas habilidades para tomar boas decisões ou para serem empoderadas para serem verdadeiramente livres. Elas não conseguem tomar uma decisão de vida sem dizer: Deus me disse. No que tange aos métodos dos meus pais, se eu dependesse da administração deles para a minha vida como um adulto, eles teriam uma imagem ruim e eu extremamente imaturo. É como se uma mensagem confusa fosse enviada ao mundo. Deus me ama, mas não confia que eu tome boas decisões, então Ele dirige tudo o que eu faço. Os dons são gratuitos, mas a maturidade é cara. Bill Johnson. Por Deus desejar que tenhamos uma identidade forte, Ele fala através da sua natureza mais do que por meio das palavras diretivas. Dessa forma, quanto mais maduro formos, mais começamos a depender da natureza de Deus dentro de nós. Precisamos menos de comunicação direta. Começamos a participar com Deus em vez de apenas esperar que Ele se comunique conosco como se ainda fôssemos criança. Não precisamos mais que nos digam o que é certo ou errado porque temos um profundo senso de quem Ele nos criou para ser nos nossos talentos, nos nossos dons, na nossa personalidade, no nosso estilo de liderança, em como nos relacionamos e etc. Temos a palavra dele e podemos meditar nela até que se torne nossa natureza também. Protegemos e valorizamos essas coisas a cada vez que melhoramos mais e mais as nossas decisões. E quando falhamos, nos inclinamos a Ele. Não apenas para que Ele possa corrigir tudo, mas para que possamos permitir que Ele nos leve a um entendimento mais profundo do coração dele e do nosso. Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que nele creem, ajudando nossos corações, nosso caráter e nossa natureza a se alinharem com o dele pela jornada. Eu amo o movimento atual coaching, porque a paternidade deve ser sobre desenvolver habilidades para a vida e empoderar as decisões do coração, não apenas estabelecer limites. Quanto mais crescemos na confiança de que vivemos a partir da natureza de Deus, menos pediremos por palavras de direcionamento. Não será para elas que iremos quando precisamos tomar decisões. Sempre inquiriremos Deus, mas entenderemos que Ele se alegrará em nos capacitar a tomar decisões poderosas. Também seremos abertos para quando Ele intervir, porque sabemos que Ele é um bom Pai. Se Ele pedir para nos mudar geograficamente, saberemos que é porque Ele tem algo incrível para nós em algum outro lugar. Será um lugar onde poderemos desenvolver mais da natureza dele e ser uma bênção para aqueles ao nosso redor. Por último, pense sobre isso. Se sua filha viesse até você aos 24 anos de idade e dissesse: escolha meu marido, eu tenho medo das minhas escolhas, você certamente se sentiria um péssimo pai ou mãe. Quando ela estiver nos seus 20 e poucos anos, você não está tentando tomar as decisões dela por ela. Você está tentando reafirmar nela a confiança, a identidade, a habilidade, a liderança e a beleza dela. Você não está mais dirigindo e se encaminhando com ela. Se ela lhe pedisse isso, você não, na verdade, ficaria mal. Parte de você entenderia que se ela está lhe pedindo isso, é um resultado direto de que a educação que ela recebeu de você deu errado. Seria evidente que ela não está pensando da maneira correta, e não é o pensamento correto para os cristãos. Mas se ela tiver tomado uma excelente decisão, você se sentiria recompensado como pai ou mãe. Sua glória é a bondade dos seus filhos em operação. A glória de Deus se dá quando manifestamos o coração e o caráter dele por meio de nossas vidas e nossas decisões, recebendo a natureza dele através de uma sobrecarga de sinais. Por anos, Deus me perseguiu com o número 1111. Todas as vezes que eu olhava no relógio, parecia que era 11:11. Eu recebia cupons fiscais por lanches no valor de $11,11.
O imposto sobre uma refeição seria $11,11. Sempre me colocavam em quartos de hotéis com o número 111, 1011. Então o número 22 começou a aparecer também. Era constante. Ambos os números apareciam até nas profecias que as pessoas liberavam para mim. Eu sentia que eles eram dicas para algumas coisas grandiosas que eu entenderia algum dia. Ficou tão ridículo que por mais de 14 anos esses números sempre apareciam. Eu recebia muitas revelações sobre eles e sobre as passagens na Bíblia que se relacionavam com o significado deles, mas ainda parecia incompleto. Quando eu estava me mudando para Los Angeles, enfrentei muitos desafios. 2 amigos profetas haviam decidido que Los Angeles não existiria num futuro não muito distante. Um terremoto destruiria e que estaria em perigo caso me mudasse. Isso foi entre 2006 e 2007. Várias pessoas que nos apoiavam pararam de nos apoiar, dizendo: se você for para qualquer outro lugar, podemos lhe apoiar, mas Los Angeles é maligna. Muitas coisas ruins aconteceram, mas perseveramos porque eu havia ouvido de Deus sobre ir para Los Angeles desde que eu tinha 16 anos. Agora, quase 20 anos depois, havia chegado o momento. Depois de estar em Los Angeles por 1 ano, eu estava apaixonado pela cidade. Eu sabia que eu deveria estar ali. Durante esse período, víamos 11, 11 e 22 e 22. Houve variações desses números em todo o tempo. Era tão forte que o aparecimento deles começou a acelerar. Tornou-se assombroso. Mais do que Linda Blair foi assombrado no Exorcista, mas de uma maneira boa. Durante esse período também enfrentamos mais críticas do que nunca dos nossos amigos fora de Los Angeles. Eles estavam em igrejas por todo o país e queriam ver uma transformação sobre Los Angeles. Mas a título de informação tivemos mais apoio do que críticas. Então, durante esse período, um pastor metodista se encontrou comigo no centro da cidade. Ele me disse que Deus havia mandado ele me trazer para o centro e me mostrar algo. Ele não entendia o porquê, mas queria obedecer. Ele me levou para um bairro Delites, México, onde ainda existe uma praça com a igreja mais antiga de Los Angeles, ainda está aberta e ainda há cultos. E era lá que ele congregava. Existe uma placa aqui sobre as famílias que fundaram essa cidade. Foi colocada aqui para comemorar algo especial e você precisa vê-los. Aliás, esse é exatamente o centro da cidade. De acordo com a prefeitura, é aqui que nossa cidade começou de fato. Fomos até a placa e olhei para baixo. Meus pés estavam a poucos centímetros dela e comecei a chorar. Os números eram 11, 11 e 22. Se uniram, não apenas de forma escrita, mas no mais profundo do meu ser. Estava feito. Eu finalmente entendi o motivo por receber aqueles números. Na placa estava escrito: a cidade de Los Angeles foi criada por 11 homens, 11 mulheres e 22 crianças. Uau! Foram necessários 21 anos para que Deus me mostrasse por meio de uma parábola que Ele queria que eu construísse uma cultura de família em Los Angeles, que Ele exportaria para todo o planeta. Até na maneira como a cidade havia sido construída, havia uma parábola na cultura de avivamento dele. O avivamento primeiro se parece como uma família, e ali eu estava recebendo essa mensagem. Depois de todos aqueles anos sendo assombrado por aqueles números, Deus não me disse simplesmente: avivamento é como uma família, vá para Los Angeles e construa uma. Ele desejava que minha natureza fosse transformada, que a cultura do meu coração fosse desenvolvida e que meu amor amadurecesse. Ele usou a revelação para me intrigar e manteve o ministério durante todo o processo de entendimento para que em cada nível meu entendimento, parte de mim fosse transformada. Ele também queria que eu me conscientizasse da sua presença e o coração em cada momento que eu percebesse aqueles números. Ele queria que eu me conscientizasse que meu amor por Los Angeles era espiritual e não sentimental. Ele queria me enraizar em um senso profundo de conexão à cidade que ele estava me chamando para ir. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Provérbios 25:2. A revelação nunca é um caminho reto. É a jornada de Dorothy no Mágico de Oz. É a história de Lucy nas Crônicas de Nárnia.
É uma série de eventos que formam a história dele em você. Transformar o seu DNA e alinhar você ao dele. Se você entender isso, você será um bom administrador das maneiras que Deus fala. Você anotará, você se lembrará, você interpretará, você será paciente. A revelação é progressiva. Deus precisou me dar uma revelação para entender a revelação, e isso aconteceu depois que eu tinha havido tido uma revelação. Jeremy Nelson. Deus nunca fala uma vez só. Aliás, pergunte a qualquer pessoa que já ouviu a voz do céu se ele se importaria se ele nunca falasse outra vez e você recebera um grande sim. Deus é eterno e ele inicia frases no começo de nossas vidas que ele só termina anos depois. Ele está constantemente mostrando sua mensagem profética pelas circunstâncias e por nossas histórias. Muito da vida pode ser interpretado, assim como a jornada profética do povo judeu no começo do livro de Atos. Quando entendemos que a revelação não é apenas uma direção ou um pensamento completo para o agora, mas que também é Deus compartilhando de si próprio em um relacionamento conosco para um objetivo maior de conexão, começamos a falar com ele e ouvi-lo diferentemente. Além disso, ouviremos a voz dele para criar mais conexões com ele, não apenas para solucionar problemas atuais ou receber o que queremos ou precisamos. Muita oração é autocentrada e pode até mesmo ser egoísta sobre o que precisamos para o exato momento, sem nenhum pensamento mais profundo sobre desenvolver nosso relacionamento com Deus, sobre o coração dele e o seu amor por nós. Todos os dias, ele quer compartilhar conosco e ele não quer somente estar ao nosso redor para consertar algo, mas sim caminhar conosco. Deus te abençoe, te aguardo no capítulo 8.